De volta com o programa Encontro Marcado, estamos falando com o engenheiro Vitor Vasconcelos e falando também de consumo consciente de energia pelo produtor rural. Eu tinha lhe perguntado o seguinte, a diferença entre consumo e demanda. Explica melhor isso aí. Certo. Então, no grupo B a gente já especificou que são clientes de baixa tensão, que consomem menos energia e não pagam demanda. É a chamada tarifa monomial. Quando a gente passa para o grupo A, eles são chamados de binomiais, porque eles pagam demanda e consumo. O que é a demanda? Então, a demanda é aquele valor da carga instantânea na hora que ele aciona os equipamentos. Então, um exemplo, ele tem 5 pivôs que tem 100 CV instalado, ele tem 500 CV instalado. Então, ele tem que contratar uma demanda que atenda esses 100 CVs instalados para a concessionária poder disponibilizar na hora que ele ligar todos os 5 motores, aquela demanda está ali. Então, a demanda ela lida a cada 15 minutos. Então, a partir do momento que ele tem um ciclo ali de 28 a 33 dias, que é o que ele pode ser faturado, se uma vez no mês ele acionar os 5 pivôs, qualquer que seja o momento, ele já foi lido. Vamos supor um período de chuva, que chove muito aqui na região, acontece muito, os clientes virem conversar com a gente e falar, mas Vitor, eu só liguei o pivô uma vez nesse mês e paguei a demanda cheia do meu contrato. Não, você pagou a demanda cheia, porque a demanda, a partir do momento que você aciona uma vez, ela vale o mês todo. A demanda, ela não é acumulativa, ela é o maior valor. Isso no caso de não ter esse monitoramento. Isso, no caso de não ter monitoramento. Quando eles não acompanham. Não acompanham. Como a gente está monitorando aquele cliente, a gente já avisa ele e alerta, olha, a sua leitura é sempre digital. Porque, às vezes o cliente tem que fazer não vou fazer um acionamento para fazer uma gradagem no pivô. A gente fala, não, espera passar 2 dias, porque daqui 2 dias a leitura vai ser lida. Em vez de você acionar a demanda agora nesse ciclo, que já está quase sendo lido, você faz no outro, que de todo jeito você vai ter que ligar o pivô mesmo, e você paga só 10% da demanda nesse ciclo que você não ligou nada. Então funciona mais ou menos assim. Acontece muito, semana passada um cliente nos ligou perguntando se já podia ligar a algodoeira dele, aqui na região. Nós olhamos na fatura dele, e onde tem a data prevista de leitura, e olhamos o nosso monitoramento, ainda não tinha sido lido, nós avisamos o cliente, espera mais 2 dias, que a concessionária vai fazer a leitura, depois que ela fizer, no mesmo dia, depois que ela fizer a leitura, você já pode acionar, porque você já começa a sua atividade no mês desde o primeiro dia. Então, esses já são algumas vantagens de você já estar fazendo uma gestão de demanda. Então, a demanda ela é lida a cada 15 minutos. Então, ela tem uma leitura meia-noite 15, meia-noite 30, meia-noite 45, e assim vai, sucessivamente. Vitor, eu queria ter uma curiosidade. Vocês instalam, vamos dizer assim, 30 equipamentos em propriedades. Como é que vocês têm uma equipe para dar essa assistência, fazer esse monitoramento? Como é que funciona? Ou é tudo via internet? Como é que funciona isso? Explica. Nós temos uma equipe que faz a instalação do equipamento hoje, tá? Eu fico sediado em Goiás, próximo a Goiânia. Nós temos uma pessoa aqui no Oeste, que fica aqui, por conta da região aqui de Barreiros, Luiz Eduardo, do Oeste todo. E nós temos outras pessoas em Minas e mais gente lá em Goiás que nos ajudam. O serviço, a ida no cliente é só para a instalação do equipamento. Depois não tem uma equipe de campo? Não precisa. Não precisa. A necessidade é só de fazer a instalação do equipamento. Depois é tudo via plataforma. Ah, certo. Entendeu? Quando vocês criaram esse equipamento para fazer esse monitoramento, não houve uma resistência das concessionárias para que vocês não instalassem esse... Não. Claro que estão contrariando o interesse. É porque, assim, Modesto, a indústria já faz muito isso. E o agronegócio começou a fazer isso há pouco tempo. Nós começamos a atender o cliente do agronegócio, nós fomos um dos pioneiros a fazer esse tipo de gestão de energia em clientes do agro, porque até então só a indústria que tinha esse tipo de serviço. Então na indústria já é comum fazer esse tipo de gestão, né? Só que eles têm uma vantagem, porque a indústria está dentro da cidade, eles têm equipe de manutenção, eles têm tudo mais fácil. E o cliente do agronegócio, ele está desamparado, ele está no meio de lugares que não tem sinal de nada, né? No meio de locais com apagão, de conectividade, vamos falar assim. Inclusive, nós estamos desenvolvendo uma versão nova, que eu vou falar no último bloco, que é uma surpresa para os nossos telespectadores, que ele vai possibilitar uma forma de comunicação até satelital, para aquele cliente que está em locais assim que não tem sinal de celular, nem de GSM, nem de Wi-Fi, nem de nada. Como é que a empresa sentiu a necessidade de fazer esse monitoramento e para facilitar também a vida do produtor? Certo. A gente começou o trabalho, Modesto,
Na época eu fazia assistência para alguns irrigantes na área de manejo de irrigação, e eu já pegava as faturas do cliente, porque a gente fazia programação de irrigação para esses clientes, eu tinha que ver qual era o índice que ele estava utilizando ali na conta do horário barato. E quando eu comecei a ver as multas que chegavam para ele, eu falei, mas se eu tivesse falado com ele antes, ou se eu tivesse identificado isso antes, eu poderia ter evitado uma multa dessa. Então a gente começou a ver e paralelamente a gente viu que a resolução muda muito. Então constantemente tem atualizações de regras da concessionária, da Anael, e a gente começou a vislumbrar assim, poxa, mas se a gente tivesse como fazer alguma coisa, saber da informação antes, a gente poderia evitar um rombo muito grande para esse cliente. Fomos a São Paulo, procuramos uma empresa de tecnologia que tinha know-how nisso, e começamos a trabalhar com esse equipamento, com Gateway na época, com fornecedor. Quais os benefícios em relação ao consumo convencional, após a instalação do equipamento? Quando a gente analisa as faturas dos nossos clientes, que antes da gente captar o cliente, a gente faz um estudo para ele, para mostrar para ele, a gente chama de análise de perdas. Então, todo cliente grande tem essas perdas, porque ele não consegue gerir tudo, né? Então, a gente faz uma análise e a média de perdas desses clientes fica em 20%. Tá? A média hoje da maioria dos clientes do agro. Chega a isso? Chega a 20%. Então, se ele gasta 1.200.000 por ano de energia, 200.000 é desperdício. Então, identificado isso, a gente faz uma proposta para o cliente com payback, contendo o tempo de retorno sobre o nosso investimento, que dá geralmente payback médio de 3 a 6 meses, dependendo do valor de multa que o cliente paga. E a grande vantagem para ele é que a gente consegue explicitar esses valores, de onde é que estava saindo esses valores que ele estava gastando sem saber. Então você consegue fazer a gestão ali de 15 minutos, então essa multa de demanda complementar você já evita para ele. Uma outra multa que tem muito recorrente, que é por consumo reativo excedente, gerada por falta de capacitores também, que é uma outra regra que o cliente tem que cumprir. São valores altos. A gente também, quando estoura capacitor ou o cliente está usando de forma errada, a gente também já avisa o cliente. A gente tem os feriados nacionais que não são parametrizáveis no medidor, que é terça-feira de carnaval, sexta-feira santa e Corpus Christi, que são 3 datas que mudam 3 feriados que mudam de data todo ano. Então, quando não tem quando é feriado nacional ou sábado e domingo, não existe horário de ponta. A tarifa do horário de ponta fica igual do fora de ponta. Então, os irrigantes aproveitam para usar esse horário. Então, a gente retifica muita fatura porque a concessionária não tinha parametrizado no medidor esses feriados. Então, a gente consegue também administrar isso aí bem. Então, você vai somando tudo, dá 20%. O custo para implantação desse equipamento, isso é muito caro para o produtor? Não é caro. E ele é pago com o que a gente evita de multa para o cliente. Multas e faturas certificadas, né? Então, só para você ter uma ideia, ele varia de R$ 1,70 a R$ 3,40 por quilowatt de demanda contratada do cliente. Então, falando um cliente, vamos supor um cliente de 1.000 kW vai pagar em torno de R$ 2.000 por mês e 24.000 por ano, sendo que só de consumo reativo excedente que a gente detecta nas contas dele ultrapassa R$ 40.000, fora os outros ganhos. E a gente sempre fala também a questão da disponibilização da informação em tempo real é um grande ganho para o cliente. Vitor, existe uma busca muito grande, principalmente dos produtores, de todo mundo hoje, que é a questão, a busca por uma energia limpa, você entendeu? E está surgindo hoje, principalmente aqui no Nordeste, a questão da energia solar e a energia eólica. Você vê vantagem nisso? Tem futuro? Como é que você vê como engenheiro? A sua visão com relação a isso? Certo, eu vejo vantagem, eu acho que a gente tem que partir para realmente diversificar a matriz energética, que é necessário. Muito embora a matriz hídrica ela ainda vai fazer parte vai ter um percentual muito maior, porque é a única que consegue armazenar essa energia, né? A energia solar, para o caso do irrigante, ele vai conseguir produzir energia só de dia, né? Ele vai conseguir injetar aquela energia, e de noite o irrigante tem a tarifa muito barata por causa do subsídio, então não é interessante para ele. Agora, para cliente que vamos falar de algodoeiras e que tem só 2 postos tarifários, que não tem o subsídio da classe irrigante, então eu acho que é um grande ganho para os clientes e que eles têm que partir para isso mesmo.
Estamos apresentando o programa Encontro Marcado, falando hoje com o engenheiro Vitor Vasconcelos. Não saia daí, voltamos daqui a pouquinho.